Capítulo 14. Ainda que Charles e Mary tenham permanecido em Lyme por muito mais tempo, depois da chegada do Sr. e da Sra. Musgrove, do que Anne julgava terem podido ser de alguma utilidade, foram os primeiros da família a voltar para casa. E assim que puderam, depois da volta a Uppercross, foram visitar Kellynch Lodge. Quando deixaram Louisa, ela começava a poder sentar-se, mas sua cabeça, embora lúcida, estava fraca demais, e seus nervos suscetíveis e extremamente sensíveis. E embora se pudesse dizer que, de um modo geral, ela estava indo muito bem, ainda era impossível dizer quando poderia suportar o transporte até sua casa. E seus pais, que deviam voltar a tempo para receber as crianças menores para os feriados de Natal, tinham poucas esperanças de poder levá-la consigo. Todos se haviam instalado em apartamentos alugados. A Sra. Musgrove saía o máximo que podia com os filhos da Sra. Harville. Todos os suprimentos possíveis haviam sido mandados de Uppercross para aliviar os inconvenientes causados aos Harville, ao passo que os Harville os haviam convidado para jantar todos os dias. Em breve, parecia uma luta para saber qual dos lados se mostraria mais desinteressado e hospitaleiro. Mary tivera os seus achaques, mas de um modo geral, como era óbvio, pelo fato de ter permanecido por tanto tempo, ela se divertira mais do que sofrera. Charles Hayter estivera em Lyme tempo demais para seu gosto, e quando jantaram com os Harville, só uma criada o servira, e no começo a Sra. Harville dera sempre a precedência à Sra. Musgrove, mas em seguida recebeu dela um pedido de desculpas tão gentil quando descobriu de quem ela era filha. E tinha ocorrido tantas coisas todos os dias, tantas caminhadas entre os seus apartamentos e os dos Harville, e pegara livros da biblioteca e os trocara tantas vezes que a balança de certo pendera em favor de Lyme. Também a levaram a Charmouth e lá ela se banhara e fora à igreja. E havia muito mais gente para se olhar na igreja em Lyme do que em Uppercross. Tudo isso, mais a sensação de ser tão útil, compusera, enfim, 2 semanas agradabilíssimas. Anne perguntou pelo capitão Benwick e o rosto de Mary logo se fechou. Charles riu. Ah, o capitão Benwick. Vai muito bem, eu acho, mas é um rapaz muito esquisito. Não sei o que ele quer. Pedimos a ele que viesse para casa conosco por 1 ou 2 dias. Charles lhe prometeu levá-lo para caçar e ele pareceu muito contente. E por meu lado, achei que estava tudo acertado.
E eis que na terça-feira à noite ele deu uma desculpa muito estranha. Ele nunca havia caçado e tinha sido mal interpretado, e tinha prometido isso e aquilo. E o fim da história é que, segundo apurei, ele não queria vir. Imagino que temia aborrecer-se, mas, palavra de honra, eu diria que éramos animados o bastante no chalé para um homem de coração partido como o capitão Benuyck. Charles riu mais uma vez e disse: Ora, Mary, você sabe muito bem o que aconteceu. Foi tudo culpa sua. Voltando-se para Anne, ele imaginou que, se viesse conosco, poderia ter você por perto. Imaginava que todos morassem em Uppercross. E quando descobriu que Lady Russell vivia a 3 milhas dali, desanimou-se e perdeu a coragem de vir. Estes são os fatos, palavra de honra, e Mary sabe disso. Mas Mary não estava disposta a ceder aquilo muito facilmente. Se por não considerar o capitão Benuyck autorizado por nascimento e condição financeira a se aproximar por uma Elliot, ou se, por não querer acreditar que Anne fosse uma atração maior para Uppercross do que ela mesma. E algo que cada qual pode adivinhar. A simpatia de Anne, porém, não diminuiu com o que ouviu. Reconheceu altivamente estar lisonjeada e continuou a informar-se. Ah, ele fala de você, exclamou Charles, com tal admiração. Mary interrompeu. Eu garanto, Charles, que nunca o ouvi mencionar Anne 2 vezes durante todo o tempo em que estive lá. Eu lhe garanto, Anne, ele nunca fala de você. Não, admitiu Charles, não sei se ele fala de você de um modo geral, mas é óbvio que ele a admira demais. A cabeça dele está cheia de livros que está lendo por sua indicação e que fala com você sobre eles. Descobriu algo num deles que ele acha. Ah, não vou fingir que me lembro, mas é algo muito belo. Ouviu contar tudo a esse respeito a Henrietta. E então a senhorita Elliot foi citada com os mais altos elogios. Agora, Mary, eu garanto que é verdade. Eu mesmo ouvi e você estava na outra sala. Elegância, doçura, beleza. Ah, não tinham fim os encantos da senhorita Elliot. E tenho certeza, exclamou Mary animada, de que se isso é verdade, não conta muitos pontos a favor dele. A senhorita Harville morreu em junho passado. Não vale a pena conquistar um coração desses. Não é Lady Russell. Tenho certeza de que a senhora há de concordar comigo. Preciso ver o capitão Benuyck antes de me decidir, disse Lady Russell sorrindo. E isso provavelmente vai acontecer logo. Logo, eu lhe garanto, minha senhora, disse Charles, embora ele não tenha tido a coragem de vir conosco e depois partir de novo para lhe fazer uma visita formal aqui, ele mais dia menos dia vai aparecer sozinho em Kellynch,
pode ter certeza. Eu disse a ele qual era a distância e o caminho, e lhe falei que valia muito a pena ver a igreja, pois, como ele aprecia esse tipo de coisa, achei que essa seria uma boa desculpa. E ele me ouviu com toda a atenção e carinho, e pelo jeito dele, tenho certeza de que virá visitá-la muito em breve. Assim, Lady Russell já está avisada. Qualquer conhecido de Anne sempre será bem recebido aqui, foi a delicada resposta de Lady Russell. Ah, quanto a ser um conhecido de Anne, disse Mary, acho que ele é mais conhecido meu, pois o vi todos os dias nas últimas 2 semanas. Como um conhecido de vocês duas, então, será uma grande satisfação conhecer o capitão Benwick. Não vai encontrar nada de muito agradável nele, eu lhe garanto, minha senhora. É um dos homens mais insulso que já vi. Ele caminhou comigo algumas vezes, de uma ponta da praia à outra, sem dizer palavra. Não é um rapaz bem educado de jeito nenhum. Tenho certeza de que não vai gostar dele. Quanto a isso, Mary, somos muito diferentes, disse Anne. Acho que Lady Russell vai gostar dele. Acho que ela vai apreciar a sua inteligência e não vai encontrar defeitos no jeito dele. Eu também, Anne, disse Charles. Tenho certeza de que Lady Russell gostaria dele. Ele é bem o tipo de Lady Russell. Dê-lhe um livro e ele passará o dia a lê-lo. Ah, isso ele fará, exclamou Mary irônica. Vai sentar-se para ler atentamente o seu livro, sem notar quando alguém fala com ele ou quando alguém derruba uma tesoura ou qualquer coisa acontece. Você acha que Lady Russell gostaria disso? Lady Russell não conseguiu conter o riso. Palavra de honra, disse ela. Não imaginava que o meu parecer sobre alguém pudesse dar margem a tal diferença de opiniões. Sendo eu uma pessoa equilibrada e objetiva, estou mesmo curiosa de ver uma pessoa que pode suscitar reações tão diametralmente opostas. Tomara que ele se decida a nos fazer uma visita, e quando vier, Mary pode ter certeza de que terá a minha opinião, mas estou decidida a não julgá-lo antecipadamente. Você não vai gostar dele, eu lhe garanto. Lady Russell começou a falar de outra coisa. Mary falou com animação de seu tão extraordinário encontro, ou antes desencontro, com o Sr. Elliot. Esse é um homem, disse Lady Russell, que não tenho vontade de ver. Sua recusa em estabelecer um relacionamento cordial com o chefe de sua própria família deixou em mim uma forte impressão negativa. Essa decisão arrefeceu o entusiasmo de Mary e interrompeu a sua referência às feições de Elliot. Com relação ao capitão Wentworth, embora Anne não arriscasse fazer nenhuma pergunta, houve suficiente comunicação espontânea. Vinha recuperando-se bem do abatimento nos últimos dias, como era de se esperar. Quando Louisa melhorou, ele melhorou.
e era agora uma criatura bem diferente do que fora na primeira semana. Não havia visto Louisa e estava tão extremamente temoroso de qualquer má consequência de um encontro para ela, que não insistiu nisso de modo algum, e ao contrário parecia ter planos de se afastar por uma semana ou 10 dias, até que a cabeça dela estivesse mais forte. Falara em ir para Plymouth por uma semana e queria persuadir o capitão Benwick a ir com ele. Mas, como Charles sustentou até o fim, o capitão Benwick parecia muito mais disposto a uma cavalgada até Kellynch. Não há dúvida de que Lady Russell e Anne pensavam ambas no capitão Benwick a partir daí. Lady Russell não podia ouvir a campainha sem pensar que podia ser ele. Nem podia Anne voltar de algum passeio solitário pelas terras do pai ou de alguma visita de caridade no vilarejo sem cogitar se o veria ou teria notícias dele. O capitão Benwick não veio, porém, ou estava menos disposto a isso do que Charles imaginara, ou era tímido demais, e depois de lhe dar um prazo de uma semana, Lady Russell determinou que ele era indigno do interesse que começara a despertar. Os Musgrove voltaram para receber da escola seus alegres meninos e meninas, trazendo consigo os filhinhos da senhora Harville para aumentar o barulho em Uppercross e diminuí-lo em Lyme. Henrietta permaneceu com Louisa, mas todo o resto da família voltou ao lugar de costume. Lady Russell e Anne foram uma vez visitá-los, e Anne não pôde deixar de sentir que Uppercross já estava bastante animada outra vez, embora nem Henrietta, nem Louisa, nem Charles Hayter, nem o capitão Wentworth estivessem presentes. A sala exibia o maior contraste possível com o estado em que a vira pela última vez. Ao redor da senhora Musgrove estavam os pequenos Harville, que ela defendia assiduamente da tirania das crianças do chalé, enviadas expressamente para diverti-los. De um lado estava uma mesa ocupada por umas meninas tagarelas, que recortavam seda e papel dourado, e do outro mesinhas e bandejas curvadas ao peso de empadas e empanados, em que os meninos agitadíssimos faziam uma bagunça dos diabos. Tudo isso era completado por uma crepitante fogueira de Natal na lareira, que parecia decidida a fazer-se ouvir apesar de todo o barulho dos outros. Charles e Mary também chegaram, é claro, durante a visita, e o Sr. Musgrove fez questão de saudar Lady Russell e se sentou ao lado dela por 10 minutos, falando em voz bem alta, mas em razão da algazarra das crianças em seu colo, quase sempre em vão. Era um belo quadro de família. Anne, julgando por seu próprio temperamento, teria considerado um tal furacão doméstico um mal tônico para os nervos, que a enfermidade de Louisa havia tanto abalado.
A senhora Musgrove, porém, que se manteve perto de Anne expressamente para lhe agradecer muito cordialmente, repetidas vezes, por todas as atenções que tivera com eles, lançando um olhar feliz ao redor da sala, concluiu uma breve recapitulação de tudo que sofrera, com a observação de que, afinal, depois de tudo por que passara, nada poderia fazer-lhe tão bem quanto um pouco de calma e alegria em casa. Louisa agora se recuperava rapidamente. Sua mãe chegava a pensar que ela poderia juntar-se a eles em casa antes que seus irmãos e irmãs voltassem para a escola. Os Harville havia prometido vir com ela e permanecer em Uppercross assim que ela voltasse. O capitão Wentworth fora visitar o irmão em Shropshire. Espero lembrar-me no futuro, disse Lady Russell, assim que se assentaram na carruagem, de não visitar Uppercross durante os feriados de Natal. Cada um tem seu gosto em matéria de barulho ou de outras coisas, e os sons são completamente inócuos ou insuportáveis, mais pelo tipo do que pela qualidade. Quando Lady Russell, não muito mais tarde, chegou a Bath, numa tarde chuvosa, e indo de carruagem pela longa fila de ruas, desde Old Bridge até Camden Place, em meio ao fragor de outras carruagens, ao pesado estrondo das carretas e das carroças, ao vozeiro dos jornaleiros, dos doceiros e dos leiteiros, e ao incessante matraquear dos soldados de madeira, ela não se queixou. Não, esse ruído era ligados ao prazer de inverno. Seu ânimo elevou-se sob a influência deles, e como a senhora Musgrove, ela sentia, embora não dissesse, que depois de passar muito tempo no interior, nada podia ser tão bom para ela quanto um pouco de calma e alegria. Não compartilhava Anne tais sentimentos. Teimava numa muito resoluta, embora silenciosíssima repulsa por Bath. Teve a primeira pálida visão dos grandes edifícios a fumegar na chuva, sem nenhum desejo de poder vê-los melhor. Sentiu que seu avanço pelas ruas, embora desagradável, era ainda assim veloz demais, pois quem ficaria feliz em vê-la quando chegasse? E teve saudades das algazarras de Uppercross e da solidão de Kellynch. A última carta de Elizabeth comunicara uma notícia de certo interesse. O Sr. Elliot estava em Bath. Fizera uma visita a Camden Place, depois uma segunda e uma terceira. Havia sido extremamente atencioso. Se Elizabeth e seu pai não estavam enganados, ele se havia empenhado ao máximo para estabelecer o relacionamento e proclamar o valor do parentesco, como antes se esforçara em mostrar desdém por ele. Isso seria maravilhoso se fosse verdade.
e Lady Russell estava num estado de agradabilíssima curiosidade e perplexidade acerca do Sr. Elliot, já reconsiderando o sentimento que exprimira tão recentemente a Mary de ser ele um homem que não desejava ver, desejava muito vê-lo. Se ele realmente procurara reconciliar-se com um ramo responsável, devia ser perdoado por ter se destacado da árvore paterna. Anne não estava tão animada com a situação, mas sentiu que preferia tornar a ver o Sr. Elliot a não o ver, o que era mais do que podia dizer de muitas outras pessoas em Bath. Ela desembarcou em Camden Place e Lady Russell, então, seguiu o caminho para seus próprios apartamentos na Rivers Street.